Juízes, capítulo 1. Novas conquistas pelas tribos. E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá. Eis que lhe dei essa terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo a minha sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua sorte. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os perizeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos perizeus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram, e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das suas mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém, e morreu ali. Porque os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e a tomaram, e a feriram a fio da espada, e a cidade puseram a fogo. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, e no sul, e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, dantes o nome de Hebrom, Quiriate Arba. E feriram a Sesai, e a Imã, e a Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o nome de Debir, Quiriate Zefer. E disse Calebe: Quem ferir a Quiriate Zefer e a tomar, lhe darei a minha filha, Axa, por mulher. E tomou-a Otniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu a sua filha, Axa, por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento, saltando, e Calebe lhe disse: Que é que tens? E ela lhe disse: Dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de águas. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos de Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. E foram e habitaram com o povo. Foi-se, pois, Judá e Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram, e chamaram o nome desta cidade Ormá. Tomou, pois, Judá a Gaza, com o seu termo, e a Asquelon, com o seu termo, e a Ecrom, com o seu termo. E foi o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expeliu aos moradores do vale, porquanto tinham carros ferrados. E deram Hebrom a Calebe, como Moisés o disse. E dali expeliu os 3 filhos de Aнаque. Porém, os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus, que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém, até o dia de hoje. E subiu também a casa de José a Betel, e foi o Senhor com eles. E fez a casa de José espiar a Betel, e foi dantes o nome desta cidade, Luz. E viram os espias
a um homem que saía da cidade e lhe disseram: Ora, mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos contigo de beneficência. E mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade ao fio da espada. Porém, aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem foi-se à terra dos heteus e edificou uma cidade, e chamou o seu nome Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-Sean, nem dos lugares da sua jurisdição, nem a Tanaque com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Dor com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Ibleão com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Megido com os lugares da sua jurisdição. E quiseram os cananeus habitar na mesma terra. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expeliu de todo. Tampouco expeliu Efraim aos cananeus, que habitavam em Gezer. Antes, os cananeus habitavam no meio deles, em Gezer. Tampouco expeliu Zebulon aos moradores de Quitron, nem aos moradores de Naalol. Porém, os cananeus habitavam no meio dele, e foram tributários. Tampouco Azer expeliu aos moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, como nem a Alabe, nem a Axibe, nem a Elba, nem a Feca, nem a Reobe. Porém, os azeritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expeliram. Tampouco Naftali expeliu aos moradores de Bet-Semes, nem aos moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, lhes foram tributários os moradores de Bet-Semes e de Bet-Anate. E apertaram os amorreus aos filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixavam descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalabim. Porém, prevaleceu a mão da casa de José, e ficaram tributários. E foi o termo dos amorreus desde a subida de Acrabim, desde a penha e dali para cima.